Boa noite, irmãos. Algumas semanas atrás, o presbitério da igreja optou por fazermos uma série de pregações a respeito do fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, 22 e 23. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gálatas, carta de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Os irmãos que já me ouviram pregar sabem que geralmente eu escolho um texto com uns 10 versos e levo 20 minutos na pregação. Me deram para pregar uma palavra. E eu nem sei falar direito, longanimidade. Deve acabar em 5 minutos. Vamos ler então, irmãos, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, é fundamental entendermos que o fruto do Espírito aqui, descrito em Gálatas, ele não é simplesmente algo útil ao cristão. Na verdade, ele é intrínseco à própria natureza do ser cristão. É inconcebível pensar no cristão sem observar o fruto do Espírito apresentado nesses atributos na vida do cristão. E eu fico imaginando, é como pensar num hambúrguer sem carne de hambúrguer, ou um churrasco vegetariano. Por que eu fiz essa referência? Porque eu gosto dessas coisas. Mas, enfim, não existe, não tem como você pensar dessa forma. Então, pela mesma razão, não dá para conceber um cristão que não apresente a característica de um cristão. Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de falar aos jovens, no retiro dos jovens, né, sobre serviço cristão. E de como podemos ter, em alguns crustáceos marinhos chamados cracas, que vivem nas rochas e nos cascos de navio. Quem gosta de praia talvez já deve ter visto uma craca numa pedra. E eu falei como elas são bons exemplos para a gente, né? Cracas, onde elas estão, o ambiente, né, das cracas estão sempre mais limpos. Por quê? Porque devido ao ato de filtrar a água, aquele ambiente fica limpo. E ela está filtrando porque ela está se alimentando. Ao se alimentar, ela mantém o espaço limpo. Observe, as cracas elas não acordam todos os dias e pensam, hoje vou filtrar esse ambiente. Elas não fazem isso, elas simplesmente são cracas. Mas ao serem cracas, elas purificam o ambiente. O viver a natureza dela é transformador para aquele ambiente. Assim é o cristão. Um cristão, ele precisa necessariamente que a sua natureza transforme o ambiente ao seu redor. Então, um cristão, ele não luta para gerar frutos. Ele se nutre, ele se fortalece em Cristo e assim ele gera frutos. É isso que deve acontecer. Mas então vamos ao tema de hoje. Longanimidade. O que é longanimidade? É difícil falar isso. Longanimidade. Uma das definições que eu encontrei no Google, longanimidade é a capacidade de suportar com paciência as dificuldades e ofensas, mantendo a calma e a serenidade. É frequentemente associada à paciência e à resistência. E nós vamos ver que alguns textos bíblicos que nós vamos observar hoje tratam como paciência, né, ou tardio em irar-se, né, o mesmo sentido da palavra longanimidade. Calvino já descreve longanimidade da seguinte forma: uma ternura de mente que nos dispõe a aceitar tudo com bondade e não ser facilmente ofendidos. Eu acho tão bonito essa forma poética de Calvino, né? Uma ternura de mente. Agora observa, dispõe a aceitar tudo com bondade e não ser facilmente ofendido. Significa o quê? Que não há espaço para ofensa ou para sentir irado? Mas a longanimidade adia isso, sempre joga isso para frente. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é qual é a referência que nós temos a respeito de longanimidade. E essa referência é Deus. Assim que começamos a pensar e estudar a respeito de longanimidade, e principalmente quando a gente fala da longanimidade de Deus, vem à cabeça de muitos irmãos, como já veio a minha, é a seguinte: será que a longanimidade de Deus é um empecilho para a aplicação da sua justiça? Será que por ser tardio em irar-se, a justiça de Deus é comprometida?
Mas a própria palavra dele nos mostra que não. Números 14, verso 18, diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocente culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A ira do Senhor, ela não é movida do seu propósito pela longanimidade, ela é apenas adiada. Mas a ira de Deus não é o tema dessa noite. Então vamos seguir o nosso modelo de longanimidade. Neemias 9, de 17 a 19, eu vou ler agora. Recusaram-se ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e, na sua rebelião, escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram, este é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Observe, irmãos, como a longanimidade do Senhor, ela é excelsa, ela é maravilhosa, e ela é um guia para nós. Se vocês querem ler um livro sobre longanimidade de Deus, eu recomendo fortemente o livro de Êxodo. Quando a gente vai vendo a narrativa de Êxodo, você vê um povo que recebe graça, recebe livramento. Um capítulo depois ele está pecando novamente, um capítulo depois ele está desistindo novamente, se rebelando novamente, e Deus tem misericórdia. E são 40 anos dessa história. E aí você fica pensando, por que isso acontece? Por que o povo é assim? É possível que você saia da leitura de Êxodo até com uma certa raiva desse povo, indignado por ver tanta longanimidade da parte de Deus com um povo tão desobediente e que parece ter memória de peixe. Especificamente da Dory, né, do Procurando Nemo. Parece que esquece, né, toda hora esquece. Irmão, não se assuste com isso. Se você sair irado da leitura de Êxodo, é só o seu senso de justiça. Mas ele está um pouquinho desregulado. Vamos regular ele. É fácil de você resolver isso. Para você regular o seu senso de justiça quando você olha para uma narrativa como Êxodo, basta você pensar em duas coisas. Primeiro, quanto da justiça e da santidade de Deus, quanto da bondade e do poder dele, você já testemunhou? Quanto você já aprendeu e já experimentou da longanimidade de Deus na sua caminhada cristã? Pare e pense um pouco sobre isso. Depois que você parar e pensar um pouco, e lembrar de tudo que Deus já fez, vem a segunda pergunta que resolve o problema. Quantos pecados você cometeu essa semana? Mesmo tendo experimentado e conhecido a bondade de Deus na sua vida? Observe, irmãos, a narrativa de Êxodo nos incomoda porque nós muitas vezes esquecemos que nós não somos diferentes daquele povo. E é importante que nós lembremos quanto Deus é longânimo conosco, para que possamos expressar longanimidade. Acho que eu falei de certo agora. Então agora, quando você voltar os olhos para Êxodo e ver um povo que se esquece rápido ao qual Deus ele pertence, lembre-se que essa história se passa ao longo de décadas e pensa quantas décadas da sua vida com Cristo você foi alvo da longanimidade de Deus. Deus é longânimo, irmão, conosco para a nossa salvação. Romanos 2, verso 4 diz: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Em outras versões está, da longanimidade de Deus. Ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Irmãos, terceiro ponto aqui. Nós somos chamados para ser longânimos. Colossenses 3, verso 12 e 13 diz o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente.
caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Observe, irmãos, que a longanimidade, ela não se encerra em si mesma, mas ela é precursora de outros atributos que você vai desenvolver na sua vida, de outras ações na caminhada cristã. Observa aí, através da longanimidade, colocada aí nesses 2 versos, você percebe que, através dela, você poderá dar suporte aos seus irmãos, sendo longânimo com as fraquezas, as falhas, as afrontas dos seus irmãos, você poderá se aproximar dele e dar suporte a ele. Suportar uns aos outros não é aguentar a presença, né? Nós sabemos disso, que suportar é dar suporte. Através da longanimidade, você será capaz de perdoar seu irmão. E esse perdão trará fortalecimento à comunhão da igreja. Através da longanimidade, você será capaz de admoestar o seu irmão a também ser longânimo, a também ser perdoador, a também dar suporte uns aos outros. Irmãos, mas será que a nossa longanimidade, a prática desse atributo, dessa parte do fruto do Espírito, só deve ser trabalhada junto à igreja? Não, você faz isso com não crente também. E qual é a relação? Para quê? Né? A prática dela entre os não crentes, qual é a função? 1 Pedro 3, verso 13 e 16. Esses 3 versos dizem o seguinte: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Em outros textos fala, fiquem confusos. Esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Observe, irmãos, Cristo é santificado em seu coração quando é visto no seu coração a longanimidade e é visto isso pelos olhos não crentes. Observa como o fato de você ser tardio em irar-se, tardio em buscar sua própria justiça, isso exalta a Deus, isso exalta a pessoa de Cristo Jesus, porque você é um cristão. Essa prática, ela é mais do que isso. Essa prática, assim como os demais frutos do Espírito, ela é um holofote que brilha a luz de Cristo em sua vida, de tal forma que aqueles que andam na escuridão tenham esperança. Irmãos, toda a prática que você observa do fruto do Espírito é um verdadeiro testemunho e expressão de quem é Cristo na sua vida. E isso brilha para aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, Cristo é o nosso exemplo em toda boa obra. Pensando nisso, eu pergunto a vocês agora, qual o maior ato de poder que você se recorda quando você pensa na vida de Cristo, do seu nascimento até a sua crucificação? Se você fosse fazer uma enquete com você mesmo, né? Qual é o milagre, o poder, o ato de poder que você recorda ali dos evangelhos, né? Da vida de Jesus ali? E a nossa tendência, muitas vezes, é pensar nas coisas mais sobrenaturais, como a ressurreição de Lázaro, ou como a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre a água, curando leprosos. Particularmente, eu gosto de pensar que um dos maiores atos de poder de Jesus é a longanimidade. E essa descrita em Lucas 23, do verso 33 ao verso 34, diz o seguinte: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Irmãos, no momento de maior dor, angústia e sofrimento que Jesus vivenciou nessa terra, no coração dele havia espaço para longanimidade. No momento onde pessoas tratavam ele com violência, com zombaria, machucavam, desprezavam,
ainda assim houve no coração de Jesus longanimidade. O desejo de resistir ao ódio, o desejo de resistir à afronta. Tem uma imagem que um pregador, uma vez eu ouvi alguém falando isso, eu não lembro qual foi o pregador, que é uma imagem de impacto. Obviamente ela não está descrita no texto bíblico, não é porque eu dizer que ela está aconteceu dessa forma, mas é uma imagem que eu acho muito bonita, quando fala assim, quando Jesus está ali, é como se os anjos do Senhor estivessem todos prontos para puxar a sua espada e trazer justiça sobre aquelas pessoas que maltratavam o Rei dos Reis. É como se eles estivessem ali com a mão na espada, olhando para o trono e esperando a ordem chegar, porque Jesus ia ser morto. Mas a ordem não vem. E não vem por quê? Porque Jesus é longânimo. Porque Ele deseja que as pessoas sejam perdoadas. Meu irmão, esse é o exemplo que nós temos de longanimidade. Esse é o exemplo que Jesus nos deixa. Nós não temos para onde correr. Se o nosso Senhor foi capaz de resistir não só a todo o sofrimento, mas em meio a esse sofrimento, resistir ao desejo de vingança e de se irar, uma ira que seria justa, mas ele resistiu. Ele resistiu e falou, não, eu vou ser longânimo, eu desejo o perdão, eles não sabem o que fazem. Olha que coisa poderosa. E para mim isso é poder inigualável. Quem é capaz de fazer isso? Sabe quem é capaz de fazer isso? Aqueles que o Espírito Santo tem capacitado. Se nós observarmos ao longo da história da igreja, homens e mulheres foram martirizadas e deram o mesmo testemunho. Elas morreram pedindo a Deus por aqueles algozes que estavam matando elas. Isso é poder do Espírito na vida dessas pessoas. Esse poder, ele pode ser seu, ele deve ser expresso na sua vida. Irmãos, eu falei que eu ia ser rápido. Vamos às aplicações. Basicamente, uma aplicação. Como você tem reagido, irmãos, às dificuldades e às ofensas quando elas vêm contra você? É muito difícil suportar uma afronta? É muito difícil para você? Quando alguém te ofende, você fica impactado com uma ofensa? Quanto você fica impactado? Seu coração sofre, a sua paz é arrancada no momento de uma afronta? Como é que é? Queridos, um coração que perde a paz por causa de uma afronta, essa não é a postura que condiz a um cristão. Não aquele que teve a sua natureza transformada por Cristo. Irmãos, entendam que o maior empecilho para você exercer longanimidade é você ter uma memória de peixe. É você esquecer como você foi alvo da longanimidade de Deus. Como diariamente Deus teria todos os motivos para destruir você, mas Ele espera, Ele aguarda, Ele tem paciência contigo para que você tenha tempo de arrependimento, para que você caminhe um pouco mais e cresça na caminhada. Cristo recebeu toda a ofensa, Cristo recebeu, toda o peso dessa ofensa que você cria contra Deus. Eu diria que uma das descobertas na minha vida, uma das descobertas mais simples e, ao mesmo tempo, uma das mais transformadoras na minha prática profissional, eu sou professor, foi o exercício, da longanimidade. Irmãos, eu dou aula para pré-adolescentes e adolescentes. Orem por mim. Os irmãos têm ideia de como se repetem. Eu tenho quase 20 anos, na verdade eu tenho 22 anos de prática de sala de aula, trabalhando com essa faixa etária. Então, faz ideia de quantas piadas iguais eu já ouvi. Quantas ofensas iguais. Você sabe o que é chegar todo dia na escola e você ouvir de pelo menos um aluno. Você vê, professor? Isso é ofensivo em algum momento. Mas, e eu digo para vocês, irmãos, isso já me afetou. Isso já me afetou. Não só a mim, mas quando eu vejo eles se ofendendo entre eles, ofensas grosseiras, injustiças, mentiras, essas coisas são terríveis. E o meu coração se ofende com essas coisas. Por muitas vezes eu me irei com essas coisas. Mas em algum momento Deus
trabalhou no meu coração e me lembrou quantas vezes Ele suportou ainda e ainda suporta as minhas rebeldias, as minhas incredulidades, as minhas afrontas. E quando Deus aplicou isso no meu coração, a minha prática de trabalho ficou muito mais leve, muito mais leve. Alguns alunos falam assim, professor, tu não se estressa, não? E eu me estresso, obviamente que eu me estresso, mas isso me ajuda. Olhar para aquele aluno, eu tenho alguns aqui, né? Olhar para aquele aluno fazendo aquilo de novo, irritante, e me lembrar que eu sou exatamente igual a ele diante do meu Deus, facilita demais a minha vida. Me ajuda a ter compaixão dele, porque Jesus tem compaixão de mim diariamente. Ele tem compaixão de mim diariamente. Não cabe a mim não ter. Irmãos, Cristo te convida para viver a experiência libertadora de ser capaz de perdoar. A experiência libertadora de ser longânimo com aqueles que te ofendem. Deus está te convidando para isso. De alguém que não busca fazer sua própria justiça, de que não deseja ver o outro sofrer, mas pelo contrário, ele quer ver no outro o fruto do arrependimento que ele começou a ver crescer nele mesmo. Essa deve ser o seu proceder, irmãos. Eu sou muito fã de filmes de heróis, ficção científica, de aventuras, superpoderes, eu gosto dessas coisas. Eu sou um infantiloide. Enfim, e nesses filmes existe um aspecto interessante, existe uma cena que é muito clichê, é muito repetida, que é aquela cena em que o herói, recém-descoberto herói, ele vai aprender como usar os seus poderes. E sempre aparece aquele mestre velhinho, que geralmente fala errado. E aquele velhinho vira e fala aquela frase mais clichê de todas para que o herói consiga ativar o seu poder, que é esvazia sua mente. Esvazie sua mente. Então me deixa ser o velhinho da sua história hoje. Só que eu não vou falar esvazie sua mente. Eu vou te falar, irmão, não esvazie sua mente, não permita que isso aconteça. Encha a sua mente com as memórias e ensinamentos de quanto Deus tem sido longânimo na sua vida. Quantas vezes Deus deveria ter te abandonado, mas não fez. Lembre-se da promessa que Ele jamais te deixará. Lembre-se disso. E assim você experimentará o verdadeiro poder. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar. Santo Deus, te louvamos pela tua longanimidade em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque tu és misericordioso, tardio irás, paciente conosco. Ó Deus, nos ajuda a olhar para Cristo, Pai. Nos ajuda a olhar para a bondade e a longanimidade de Cristo na cruz do Calvário, para aqueles que não te conheciam. Ó Deus, nos ajuda a ver os nossos irmãos e aqueles que não rodeiam, que não te conhecem, Senhor, como alvo perfeito para a nossa longanimidade, Senhor. Nos ajuda a apresentar Jesus na nossa vida, Pai. Pedimos isso em nome dele. Amém.